charme do violão mineiro. Idealização, produção e apresentação, Celso Faria. Supervisão, edição e pós-produção, Henrique Menezes. Salve, amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa entrevista de número 40 do ciclo Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos no meu canal do YouTube e conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contamos com a participação de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Pedimos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembrando mais uma vez as palavras do poeta mineiro Pierre Santos. Momentos antes, a entrada de um violonista no palco. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa. Ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, meu amigo Lúcio Jacó? Boa noite, Celso. Tudo bom? Boa noite. É um prazer estar aqui com você, participar desse seu projeto. Estou muito feliz de poder contribuir e estar aqui junto com você, tá? Um grande abraço. Obrigado, Lúcio. O prazer é nosso. Para quem ainda não conhece o Lúcio, ele é luthier, um dos mais talentosos luthiers do estado de Minas Gerais e do Brasil também. Já fez muitos instrumentos. O Lúcio, ele vai contar a história dele, uma história muito rica. Ele faz violão, faz violas também, faz outros instrumentos. E vai contar a história dele para a gente aqui nesse programa. E nós vamos ter também exemplos musicais de várias pessoas tocando nos violões do Lúcio. Então, um programa muito rico. Ô, Lúcio, a primeira pergunta. Você é mineiro da onde? Sou de Viçosa mesmo. Isso. Nasci aqui em Viçosa. Aham. Viçosa Letra, mais conhecido, né? Uhum. Nasci aqui em Viçosa, fui criado aqui, fiquei em Viçosa até os 27 anos, que foi quando eu comecei a viajar. Uhum. Para o Espírito Santo, passei um tempo lá, fui para o Nordeste, passei um tempo lá, e agora voltei para Viçosa. Então, já estou aqui em Viçosa há 11 anos. 11 anos, que bacana. Ô, Lúcio, para quem ainda não conhece, Viçosa é uma cidade na região da Zona da Mata Mineira, não é isso? Próximo ao Isso Ubá, mesmo. próximo a Fica Ponte entre o Nova também. Bar, Ponte Nova, Uhum. Entendi. Terra de Sinai, João Bosco, Ponte Nova. Verdade, verdade. Ô, Lúcio, agora conta pra gente a sua história com a música, desde a infância. Situa aqui para os nossos espectadores como que é a sua história com a música, que depois a gente vai falar da luteria, mas com a música primeiro. Então, a minha história com a música em si era um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco deprimente, né? Porque eu, quando estava na infância, né, na escola, na minha escola tinha o coral, né? E era algo assim que eu queria muito participar, que música é uma coisa assim que sempre me tocou muito, né? Eu sempre quis participar desse coral. E quando eu fui fazer o teste, a professora veio para mim e falou assim que eu não servia para cantar, que era para mim fazer outra coisa, né? Então, assim, eu tinha 9 anos na época.
E foi traumatizante isso, sabe? Foi algo assim que me marcou durante muito tempo. Até hoje, falar a verdade. Uhum. Então, mas depois que ela falou isso, eu falei comigo mesmo, né? Eu quero viver da música, de alguma forma. Então, se não é para cantar, então eu vou descobrir um outro jeito. E foi nessa época mesmo que eu já iniciei a querer construir instrumento, né? Uhum. Foi aí que eu comecei já a ideia de partir para a construção, sem conhecimento algum de loteria, do que fosse, né? Entendi. O Lúcio, você chegou a tocar violão, violão popular, que é tão tocado no Brasil inteiro, no interior, nas capitais. Você chegou àquele violão que acompanha, toca e canta? Você tocou esse violão? Cheguei. A gente começa com as revistinhas, né? Uhum. As revistinhas de cifra. Sim. Comecei ali com as revistinhas, depois comecei a ler um pouco, né? Não muito. Eu sempre gostei de música clássica, né? Sempre foi, assim, algo que me tocou muito, né? Mesmo de criança, sempre foi algo que me tocou muito. Eu lembro uma vez, eu estava... Aqui é a universidade, aqui é uma cidade pequena, né? Uma cidade que é tudo muito perto, tudo muito próximo. Eu estava brincando de bola no gramado da universidade. E, de repente, eu vi que montado tinha um palco muito grande lá e começou a chegar umas pessoas de preto. E eu tinha, nessa época, 10 anos, né? E começou a tocar, cara, a Orquestra Sinfônica Brasileira. Para mim, aquilo ali foi algo que me tirou do chão, né? Sim. Eu jogando bola, de repente, larguei a bola e fui ver a orquestra tocar, que foi o que realmente me marcou, né? Eu já tinha esse gosto, assim, muito grande pela música, né? Uhum. Já gostava de tocar violão, olhando revistinha, tudo. Eu já tinha um conhecimento assim muito breve da música clássica, mas quando eu vi a orquestra tocando, foi algo assim que me acordou para a vida, né? Me Sim. acordou para a arte, para a música, Uhum. foi isso. Que Então, bacana. a minha questão musical de tocar instrumento nunca foi muito apurada, né? Comecei com revistinha, depois procurei ler alguma coisa, mas não foi algo que eu fui muito a fundo, não. É, entendi. O Lúcio, mais uma prova, a gente sempre ouviu, a gente ouve as pessoas falar que a arte muda, direciona vidas, né? Muda a situação. E isso que você acabou de falar é isso, né? De repente você viu, né? Presenciou uma orquestra tocar e aquilo marcou assim a sua vida de uma maneira definitiva, né? Foi, tive. Isso é muito Algo assim, bonito. marcou, ficou, né? Sei. Ô, Lúcio, agora conta pra gente, e a luteria? Como é que começa o seu interesse pela a luteria? Eu não sei se já foi para construir instrumento, para reformar instrumento. Como é que foi? Destrincha isso aí pra gente. Tá. A loteria começou de forma assim bem, eu não sei dizer a palavra correta não, Hum, mas eu queria tocar violão, hum, né? Era o instrumento que eu queria aprender. Eu já tinha passado por aquela decepção na escola da professora falar que eu não servia para música, né? E na minha casa tinha um violão, que era o violão do meu pai. sim. É um violão que hoje já está com 50 anos. Janine. E esse Aham, violão estava quebrado. sei. Esse violão estava quebrado. Então, o meu primeiro contato direto com o violão foi ter que consertar, Sim. porque estava com o braço quebrado, aqui não tinha quem consertava, e eu mesmo consertei. Eu tinha 9 para 10 anos. Olha. Eu fui, consertei o violão, fiz a colagem dele, né? Eu lembro que eu tenho um tio que é marceneiro, então eu sempre, meu tio, meu vizinho, eu sempre fui muito ligado a ele, né? Então eu ajudava ele a fazer os móveis, ajudava ele a sentar a porta, onde ele ia, eu ia junto. Então, mesmo muito criança, já tinha uma certa habilidade com madeira, porque eu sabia mexer com plana, mexer com cola, e eu consertei esse violão. Consertei o violão, comecei a estudar, e eu falei assim, eu quero fazer violão. Eu conversei com meu tio, que era marceneiro, né? Hum, Meu tio falou assim, eu não sei fazer não, mas vamos descobrir um jeito de aprender. E começamos a pesquisar, né, um pouco na marcenaria. E depois, quando eu estava com mais 12 anos, eu acredito, 12 para 13 anos, iniciou aqui em Viçosa o Senai, um curso de marcenaria. E eu fiz a prova, passei e ingressei no Senai, né?
Quando eu entrei no curso, no primeiro mês, eu falei com o meu professor, professor, não quero fazer móveis, eu quero fazer violão, né? E para mim, até então, o violão era feito em marcenaria. E ele falou comigo assim, ô Lúcio, no final do curso a gente vai fazer um instrumento. Sim. E eu fiquei naquela, então, vou estudar aqui, ficar 2 anos fazendo curso, no final eu faço um violão. E isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Até hoje eu tenho contato com esse professor, muito contato, ele me ajuda a cortar a madeira, né? Eu compro madeira dele, ele faz os kits para violão, tudo para mim, mas a construção em si, ali nunca saiu. Hum. Então, eu comecei a trabalhar na marcenaria mesmo, fazendo modas, fazendo tudo. E durante o curso de marcenaria, eu conheci o Jorge Rafael. O Jorge Rafael era professor de violão clássico e ele dava aula de violão. O Senai, que eu fiz, ele era dentro da Funabem. Era uma coisa assim ligada à Funabem. E eu entrei na Funabem para poder fazer o curso. E o Jorge era professor de violão, né, nesse local. E aí eu conheci o Jorge e falei com ele, né, que queria estudar violão, mas que eu também queria construir o instrumento. E ele foi e me orientou, né, falou, Lúcio, o violão, ele é feito por um profissional que chama luthier, me explicou como que era o trabalho, né, tudo certinho, e falou, olha, aqui em Viçosa tem uma pessoa que constrói o instrumento, Hum. e era o Antônio de Pádua, né? Eu vou te passar o endereço dele, na época eu não tinha telefone ainda, eu vou te passar o endereço dele, você vai lá e conversa com ele. E isso eu fiz, né? Ele passou o endereço, fui lá na casa do Antônio de Pádua, eu lembro na época, pai, tinha acabado de fazer um violão de abeta, que era a coisa mais linda. Escutei o som do violão, fiquei encantado. Hum. E ele falou comigo, né, que poderia até me ensinar, mas que ele não estava fazendo mais isso. Hum. Olha, eu não estou mais ensinando porque as pessoas vêm aqui, é difícil, né? Não é uma profissão fácil, então a pessoa vem aqui, fica 3, 4 meses comigo, eu perco muito tempo ensinando as pessoas e depois a pessoa vai embora, né? Então, assim, para mim é uma perda de tempo muito grande. Ainda mais com pessoas que não têm habilidade com ferramenta, que não sabem lidar com nada. Então, para mim, além de perigoso, né, que tem que lidar com ferramenta, algumas coisas, eu perco tempo, porque as pessoas ficam aqui e depois vão embora e eu perdi meu tempo. Não aprendeu, não me ajuda nem nada, né? E eu falei com ele, olha, mas eu tenho uma certa habilidade com madeira. Eu sei, eu fiz um curso de marcenaria, eu trabalhei um tempo com meu tio fazendo móveis, eu tenho uma certa habilidade com madeira. Então ele falou assim comigo, olha, então é o seguinte, você vai ficar comigo aqui 2 anos e você vai trabalhar como marceneiro. Você vai me ajudar na construção do instrumento, tudo, você vai trabalhar como marceneiro. Se eu achar que você leva jeito, eu te ensino. Se eu achar que você não leva jeito, eu te mando embora. Né? E assim foi. Eu fiquei 2 anos com ele, né? Fazendo de tudo mesmo, todo tipo de trabalho que tinha. E depois de 2 anos, certinho, ele, você até que é bem persistente. Eu vou te ensinar a fazer o instrumento. E foi quando ele realmente começou a me ensinar, né? A construção, me ensinar os detalhes, né? Por que de cada madeira, por que da estrutura harmônica, como que a estrutura harmônica funcionava. Ele começou a me explicar tudo, né? E até hoje, né? Até hoje a gente ainda troca muita ideia. Sempre quando eu tenho alguma dúvida, ainda eu recorro a ele. É o meu professor, eterno professor e mestre. Que bacana. Lúcio, que história muito bonita. O Antônio de Pádua já concedeu uma entrevista aqui nesse ciclo, o Charme do Violão Mineiro, entrevista muito rica. Um outro luthier também, o Virgílio Lima, você agora o terceiro. Que bacana, a gente vai montando esses saberes em torno do violão tocado em Minas Gerais com esses grandes nomes. Um salve ao Antônio de Pádua, grande mestre da luteria brasileira. Isso. Ô, Lúcio, a gente tem um áudio aqui. Vamos ouvir então o som do violão do Lúcio Jacó, tocado por este que vos fala, Celso Faria, numa Ah, gravação que eu fiz com o xará meu, o grande flautista Celso Wotzenlogel. Nós fizemos essa gravação na cidade de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro, de uma valsa chamada Esterina, que é o nome da mãe do Celso Wotzenlogel. Então, vamos lá, vamos ouvir Esterina
Celso Wotzenlogel e Celso Faria. Muito bem, ouvimos a valsa Histerina, composição de Luiz Wotzenlogel, o pai do flautista Celso Wotzenlogel, na flauta Celso Wotzenlogel e ao violão Celso Faria. Ô, Lúcio, agora vamos falar sobre como que você via a luteria mineira quando você começou, a luteria brasileira. Qual que era a sua percepção? Havia muitos luthiers? Como é que você via o instrumento? Relata um pouquinho isso para a gente. Quando eu comecei, a loteria era algo ainda muito limitado, né? Você não tinha material disponível sobre loteria. Tinha muito pouco luthier no Brasil, muito pouco mesmo, sabe? Tipo, eu lembro que eu conversava com o Oscar, e ele falava assim, que ele nem tinha loja aqui no Brasil ainda, né? As pessoas encomendavam para ele, e ele ia lá e trazia material. Isso sustentava luthiers aqui no Brasil. Então era muito pouco, tipo, em produção, assim, já a nível, vamos dizer, profissional, né? Devia ter uns 8 luthiers no Brasil. Então, era algo assim, em expansão ainda, né? Você fazia um instrumento, era muito fácil vender. Apesar de ser muito caro,
o comércio era muito amplo, porque os músicos não tinham tanto acesso ainda, né, aos luthiers. Então, era algo assim muito limitado e fechado. Você não tinha tanta informação, não era possível você ter troca de informação como tem hoje. Então, hoje, por exemplo, se for comparar a loteria de antes com a de hoje, ela evoluiu muito. Evoluiu muito no sentido de conhecimento e compartilhamento de conhecimento. Quando eu comecei, por exemplo, a gente construía torres, fleta, Hauser e tudo nessa linha. Você não tinha outra opção de construção. Depois de um tempo, começou a chegar os Humphrey, que já era um violão assim, super moderno, né? Com escala elevada, tampa em treliça. E isso despertou a curiosidade tanto nos músicos quanto nos luthiers. E, opa, existe coisa diferente aí, né? Como que isso é feito? E começou a chegar muita tecnologia, muito material e o acesso a esse material. Eu lembro que há 10 anos atrás, assim, você conseguir um violão de tampo duplo era complicado, né? Poucos que faziam, e você ter acesso a esses instrumentos não era fácil, porque você tinha que conhecer algum músico que queria, né? Queria esse instrumento, e deixar que ele olhasse, né? Como que esse instrumento era construído, e a gente não tinha contato com os luthiers que fabricavam, não tinha tanto contato com os próprios luthiers, ainda existia uma certa, não vou dizer rivalidade, mas uma certa proteção de conhecimento. E hoje isso aí já diminuiu muito. A troca de informação hoje entre os luthiers, pelo menos a minha parte e as pessoas que eu tenho contato, né, ele é muito grande. Eu converso com o Tessarim, converso com o Regis Bonilha, o Marcos Paulo, né, Paulo Marcos. Então, existe uma troca de informação que facilita muito no trabalho da gente e no desenvolvimento do próprio violão. Então, no meu ponto de vista, é mais ou menos esse. O Lúcio, muita gente já pegou agora a internet, né? Nós estamos no ano de 2022, mas a informação antes do período da internet, ela circulava, obviamente circulava, mas circulava de uma maneira muito restrita, não era igual hoje. Né? Eu fico imaginando o ferramental que vocês usavam, sei lá, há 20, 25 anos atrás, era muito mais limitado que hoje, talvez, não era? A gente tinha que fazer as ferramentas. Né? É mesmo? Você não tinha nem como comprar, né? Pois é. Você trazer uma. Hoje, por exemplo, no Brasil ainda, agora tem pessoas que fabricam ferramentas. No Brasil, existem pessoas, lojas, né, especializadas que estão fabricando as ferramentas aqui no Brasil. Absurdo, né? Muito caro. Era muito Realmente, difícil. ferramenta a gente tinha que improvisar, tinha que adequar, tinha que adequar. O seu trabalho tinha que ser adequado, né? Ao tipo de instrumento que você faria e as ferramentas. Até hoje tem grandes luthiers aí, eu lembro o próprio Sérgio Barbosa, né? É um cara que eu admiro muito, um grande luthier, tem um trabalho fantástico. Ele até hoje, as ferramentas dele, ele que faz. Ele tem muito pouca ferramenta comprada, o trabalho dele é muito manual ainda, e Entendi. ele que produz, né? Que bacana. Produz todas as ferramentas dele. Sei. Ô Lúcio, agora como é que foi esse momento com o Antônio de Pádua? Quais os conselhos, quais as diretrizes que esse início é muito importante. Então, como é que foi quais as diretrizes assim, olha, eu vou é, construir violão com esse tipo de timbre, esse tipo de construção. Como é que foi esse momento ali onde você definiu a sua personalidade na construção do seu violão? O Antônio de Pádua, você conhece ele bem, ele é um filósofo, né? Uhum. Filósofo, uma pessoa assim. Eu chamo ele de Pati, eu não consigo falar Antônio de Pádua. É, Antônio de Pádua parece para mim outra pessoa, né? Então é o Pati. é. Ele é um filósofo, é uma pessoa assim extremamente sensível e é um artista diferenciado, né? Então ele fala muito comigo
falava, né, na época, ainda até hoje ele fala, uma palavra que na época eu nem sabia o que significava, né? Que é o feeling. Você tem que ter o feeling. Eu ficava pensando, né, que porra de palavra é essa, gente? Mas aí ele falava, né, que era o instrumento, né? O que faz um luthier produzir um instrumento e um outro luthier, como eu e ele mesmo, né, a gente trabalhando junto, na mesma oficina, com as mesmas ferramentas, o mesmo ambiente de trabalho, tudo igual, e o instrumento ficava diferente. Nunca aconteceu eu fazer um instrumento, ele fazer um extremamente igual e o instrumento ficar igual. Então, isso é o feeling, né? Que é a sensibilidade que você tem na hora que você está trabalhando, né? Da calibragem da madeira, a posição das travessas, como que elas vão ser posicionadas, a cola que você vai usar, a escolha realmente da madeira, buscando o timbre que você quer, né? Como que seria essa escolha, né? Então, ele trabalhava muito isso, que não é teoria, né? É lógico, a teoria ela é extremamente importante, mas o mais importante dentro disso tudo é a sua sensibilidade de sentir a madeira, de escutar a madeira. E quando eu falo escutar a madeira, não é escutar somente o som, né? A música, ela não é somente som. A música, ela é vibração, é algo que vibra. Então, quando você toca uma nota, onde essa nota vibra em você, sabe? Que aquela nota, que aquele arranjo te emite. Não é só a questão de ouvido, não é só o que você escuta. É onde aquilo ali vibra no seu corpo, né? Onde aquilo ali vibra no seu sentimento, na sua alma. Então, a escolha da madeira é muito voltado nisso, né? E você tem que escutar, né? O toque e ela vai vibrar, né? E o que você faz com essa vibração? Aonde essa vibração te toca? Para onde ela te leva? É um trabalho, no meu caso, por exemplo, quando eu vou construir um instrumento, a parte que eu mais fico tempo, eu levo mais tempo, é na escolha da madeira. Eu converso bastante com o músico que vai ter o instrumento, porque às vezes ele fala uma coisa, mas o que ele realmente quer não é o que ele falou. Ele usou as palavras que ele achou para identificar o que ele busca, né? Mas a realidade sonora, às vezes, ele usa uma palavra que ela não tem definição sonora, né? Por exemplo, se eu quero um violão com som doce, o que seria um som doce? Para uns pode ser um som metálico, para outros pode ser um som mais grave. É muito particular isso, né? Então você tem que entender a essência do que ele está falando e conectar mesmo, né? Então, aonde eu fico mais tempo, realmente na escolha da madeira, que é dentro do que o Antônio me ensinou, de sentir o toque, sentir a vibração, o que aquela madeira te passa quando você trabalha com ela, né? E isso é o que eles chamam de feeling, é você realmente sentir e produzir o que ela fala com você, né? Você pega um toco, né, um pedaço de árvore velha, morta, tá ali, o violão tá ali, o melhor violão do mundo tá ali, né? Agora, como você vai conseguir extrair o melhor que aquela madeira possa te dar? É verdade. Então, é mais ou menos por aí o trabalho. É muito, muito legal. Ô, Lúcio, muito legal mesmo. Além do Antônio de Pádua, havia outros luthiers assim naquele momento ali que você se espelhou? Ou foi só o Antônio de Pádua, só o nosso amigo, o nosso Pati, né? Ou foi só ele mesmo? A nossa parte. É. Assim, de início foi o Pátio mesmo, né? Aham. Depois, o próprio Jorge também começou a construir instrumentos, o Jorge Rafael. Uhum. Depois de um tempo ele começou a construir. Eu também passei um tempo com ele, né? Uhum. O Jorge, ele iniciou com a construção tradicional, Uhum. mas logo no início da carreira dele, assim, ele já passou para o violão que chama de milênio. Uhum. Então, era uma construção muito diferente. Sim. Então, eu também aprendi um pouco com ele dentro dessa construção. E Bacana. depois eu tive contato com outros luthiers também que vieram aqui no Brasil, sabe? Uhum. Tive contato com algum deles, né? O Pause terceiro, o Serguei de Jorge. O Serguei de Jorge é um luthier canadense.
Isso é importante. Trabalho só com treliça, né? São instrumentos bem diferenciados. Então, eu tive contato com esses luthier. Quando eu fui para João Pessoa também, eu tive contato com alguns luthiers de lá, né? Sim. Tive contato com o João Batista, tive Uhum. contato com um luthier de violino, Hum. que foi muito bom para mim, sabe? Chama Wellington. Sim. Uma pessoa assim que me ensinou muita coisa mesmo, né? Me ensinou uma questão, por exemplo, ele falava da alma do violão, Hum. a barra harmônica do violão. O violino tem uma barra harmônica, né? Sim. E eu falava para ele assim, mas o violão não tem a barra harmônica. Tem. Todo instrumento tem. E Sim. não, o violão não tem barra harmônica. O violão tem um leque harmônico. Ah. Não, tem a barra harmônica sim. E me explicou como que seria a barra harmônica do violão, sabe? Sim. E eu acho que talvez poucos luthiers hoje sabem disso, né? Mas ele me explicava que dentro do violino, você trabalha todas as características do instrumento, né? No violino, no caso, na barra harmônica. Você trabalha as oitavas, você trabalha a série harmônica, né? Tudo nessa barra. Ela tem que ter um equilíbrio de oitavas, assim, muito bem feito, sabe? E você também tem a alma, né? Que é onde você equaliza o timbre do violino. E no violão também tem isso. Então, ele me ensinou uma técnica, mais ou menos, né? Ele não era construtor de violão, mas ele me passou uma técnica do violino que poderia ser usada no violão, Entendi. sabe? Que é uma forma de você trabalhar a, a série harmônica do instrumento. Entendi. Você timbrar o violão, fazer a timbragem dele. A gente até conversou um pouco tempo atrás, né? Sobre Uhum. essa timbragem. Sim. E você ter essa série harmônica, né, de uma forma diferente. E outra coisa que ele me ensinou muito é a Ah. questão do verniz. Né? Quando eu trabalhava em Viçosa, a gente usava muito verniz poliuretano. Sim. O verniz é um verniz tóxico, né? Para quem aplica. Para o instrumento, dependendo da construção que ser feita, ele é bom para o instrumento. Dependendo da construção, ele não é legal. É um instrumento que prende um pouco o instrumento. Como a laca, é um verniz que deixa o instrumento mais solto, o instrumento respira. Mas eu ainda não tinha uma técnica boa de aplicação da goma laca. Ele me ensinou, né? Várias formas de aplicar goma laca, várias formas de não aplicar goma laca. Que é Então, importante. assim, não é um luthier que não é da área do violão, mas é um luthier que me ensinou muita coisa. Tive muito contato com ele, tenho muito a agradecer a ele, né? Isso é muito Então, mais ou menos importante, é né? isso. Isso é muito importante, né, Lúcio? Porque vai juntando esses saberes e aí vai você, no caso, né, vai enriquecendo assim os seus conhecimentos sobre construção de instrumentos que podem ser instrumentos diferentes, o violino, o violoncelo com o violão, mas também eles têm muitos pontos em comum. Muito legal. Ô Lúcio, então nós temos mais áudios aqui. Vamos ouvir a Polca Militar de Pérez de León, numa interpretação de Gilson Antunes.
ouvimos a polca militar de Pérez de León ao violão Gilson Antunes. Ô Lúcio, o Gilson cedeu esse áudio pra gente, de uma forma muito gentil, e ele me confessou que esse é um violão romântico que você fez para ele. Então, diferente dos violões Isso. tradicionais, dos violões modernos, é um instrumento romântico. Acho que a gente podia comentar, já que nós acabamos de ouvir um violão romântico, que você comentasse sobre esse viés da construção de instrumentos antigos, no caso, o violão romântico. É. Esse violão romântico que eu fiz para o Gilson foi o primeiro violão romântico que eu fiz, né? Eu conhecia o violão romântico não por matéria, né, de pegar instrumento. Quando eu trabalhava com Antônio de Fado, ele tinha um kit de madeira que falava, esse aqui eu vou fazer um violão romântico. Isso me chamou muita atenção na época, né? Eu não entendi ainda o sentido da palavra, sabe? Violão romântico, né? Será que é para encantar uma mulher, alguma coisa assim? Fazer esse instrumento há pouco tempo, pro Gil Santana. Pouco tempo não, já tem uns 10 anos, eu acho, né? Com esse violão. Mas eu trabalhei, eu gosto muito de música antiga, de instrumentos antigos. Não é algo que eu aprimorei, mas consegui fazer alguns instrumentos. Eu fiz vihuela, fiz guitarra barroca, fiz uma guitarra renascentista. Então, eu trabalhei alguns instrumentos, né? Tem um músico em Recife, o Guilherme Causavara, que trabalha muito com música antiga, né? Ele tem um grupo que chama Alegreto. E eu fiz alguns instrumentos para ele, né? Foi quem me iniciou esse trabalho de instrumentos antigos, foi o Guilherme. Ah, faz uma vihuela para mim. Eu, rapaz, eu não sei, não tem planta, como é que a gente vai fazer? Aí consegui uma planta, desenvolvemos. A planta não, né? Porque a vihuela, na verdade, não existe ainda. Eu acho que não existe. É a planta física dela. São desenhos que veio através de pinturas, Sim. histórias, de afinação. Então, chegaram a um modelo, assim, que não existe nada da época pronto até hoje. Então, o que existe era pintura e trabalhos feitos em cima disso. Então, eu fiz vihuela para ele, depois eu fiz uma guitarra renascentista, uma guitarra barroca e alguns violões românticos, né? Alguns também. Que bacana. O Muito, conhecimento assim, muito, com música antiga é mais esse. muito legal. Ô Lúcio, muito legal. Agora é o seguinte, quais que são as características do violão do Lúcio Jacó? O que você pensa sobre sonoridade, madeiras, etc., Lúcio? Conta pra gente. Então, o meu instrumento, ele não tem uma característica minha. Como eu não sou músico, então eu tento fazer, eu não faço instrumento, como é que fala? Que eu gostaria de ter. Eu sempre procuro fazer o instrumento que o músico gostaria de ter. Então, o meu instrumento, eu falo que ele é uma criança. E o que ele vai dar de resultado é o que o músico vai conseguir extrair dele, né? Mas tem princípios que o instrumento tem que ter, né? E é onde eu procuro meu trabalho, né? É focar nisso. São as características, né? Sonoridade, timbre, afinação, as fundamentais ser bem definidas. Então, são questões assim que o instrumento tem que ter. Eu lembro que uma pessoa muito sábia falava comigo o seguinte: o som ele tem que ser no mínimo lindo. Você sabe quem que fala isso, né? Um Sei, tal de Celso Farias aí. Então, eu sempre busco isso, né? O som, o mínimo que um instrumento pode ser é ter um som lindo, é um mínimo aceitável. Então, eu trabalho buscando, tentando me conectar sempre com o que o violonista busca, né? Então, um instrumento meu, na verdade, ele não é meu, eu simplesmente construí, não é da pessoa que encomendou, e é o que eu você faz violões com tampos de pinho, com tampos de cedro. Como é que você trabalha essas diferentes características da madeira no seu instrumento? busco.
Então, o violão de pinho e o violão de cedro, ele tem características próprias deles, né? Uhum. O abeto vai ter um tipo de som e o cedro vai ter outro tipo de som. Normalmente, a pessoa que encomenda o violão, ele já tem isso mais ou menos definido, do som que ele busca, do que ele quer. E às vezes acontece dele querer características do pinho, né? Mas ele quer um violão de cedro. Não, eu quero que o meu violão seja moreninho. Uhum. Pessoas que usam essa palavra, né? Eu quero um violão bem moreninho, não quero que violão branco, não. Sim, Então, só que ele quer a característica de som do pinho, entendi. né? É um trabalho, assim, muito delicado, né? Você conseguir o cedro é uma madeira muito generosa, né? O tampo de cedro é muito generosa. É um instrumento que você termina ele e ele já tem som. O instrumento fica, o som, normalmente, fica pronto muito rápido. Mas se você busca timbre, nuances, nesse violão de cedro, então você tem que ter um trabalho um pouco mais delicado, mais preciso, olhar a unha da pessoa, o corte de unha como que ela explora o som do instrumento, né? Como que é o ataque da mão, né? A mão direita do instrumento. Tem muito violonista que simplesmente toca as cordas, né? Já tem violonista que faz o som projetar, né? Ele tem uma pegada, faz o instrumento projetar. Então, a calibração do tampo, por exemplo, ela depende muito disso, né? Uma pessoa que tem um toque muito leve, você vai usar uma calibração. Se você tem um toque mais pesado, você tem que usar outra calibração de tampo. Então, assim, é muito difícil você falar de característica sonora, sendo que depende muito da forma que a pessoa toca. Então, é uma conversa assim que nós ficaria aqui, tipo, 3 dias e ainda não chegaria a uma conclusão. Que bacana, é muito E rico. são, Isso aí é uma história muito rica mesmo, Lúcio, tem razão. Agora a gente tem mais um áudio aqui, uma música que chama-se Falta-me Você, do Jacó do Bandolim. Essa gravação foi feita pelo duo 13 Cordas, que é formado pelo Carlos Walter e pelo Silvio Carlos. Um violão de 6 e um legal. violão de 7. 6 mais 7, 13. Nesse áudio a Isso. gente tem a abertura do acervo digital do violão brasileiro e depois o solo do Carlos Walter feito em um violão do Lúcio Jacó. Então, Falta-me Você, do Jacó do Bandolim.
Muito bem, ouvimos Falta-me Você, do Jacó do Bandolim, interpretado pelo duo 13 Cordas. Carlos Walter ao violão de 6, Silvio Carlos ao violão de 7 e o Carlos que está fazendo o solo tocando num violão do Lúcio Jacó. Ô Lúcio, que bonita essa sonoridade, essa mistura de um violão de 7 cordas, o violão do solto com o seu violão. Deu uma sonoridade, assim, uma mistura de timbres muito bonito, muito bacana, né? Legal, legal. Ô Lúcio, agora fala pra gente, qual o mercado que você atende? Você vende muitos violões para o estado de Minas, para o Nordeste também, não é isso? Isso, isso. Eu, na verdade, eu vendo no Brasil inteiro, né? Tem um mercado grande também em São Paulo, no Sul. Então, o mercado, assim, também tá bem aberto. O meu público sempre foi estudante, né? Estudante de violão. Sempre foi um público que eu atendi mais. Com a pandemia, esse público deu uma mudada, né? Comecei a ter procura de pessoas que descobriu que tem mais tempo para fazer as coisas que gosta, né? E resolveram investir em violão. Então, esse público meu, ele abriu mais o leque, né? Então, não diminuiu os estudantes, continua ainda tendo bastante estudante que procura, mas também agora tem esse público que é um pessoal que sempre gostou de música, mas que não tinha tempo, né, para estudar, que agora descobriu que tem tempo e quer estudar. Então, o meu público é bem eclético, né? É um público muito variado. Muito variado, muito eclético. Ô Lúcio, aproximadamente quantos violões que você já fez? Eita, a pergunta agora foi boa, porque eu não numero meus instrumentos, né? Hum, Desde que eu comecei a construção, eu nunca fui de numerar. Então, eu tenho, assim, uma média de produção anual com os instrumentos que eu faço e do tempo de carreira, né? Então, eu trabalho com violão já faz 30 anos e uma média de produção entre 20 e 25 violões por ano. Aí tem que fazer as contas de quantos instrumentos que dá. Eu não sei muito ao certo, não. é muito instrumento, muito instrumento. É Você já, muito, é muito violão. você já falou dos instrumentos antigos que você chegou a construir, mas você faz também violão de 7 cordas e outros instrumentos também? Comenta pra gente. Eu faço violão 7 cordas, 8 cordas, 10 cordas, 9. Fiz 3 instrumentos de 20 cordas, né? Esse de 20 cordas foi pro... Não lembro o nome dele agora, não, mas foi para um violonista de Recife. Uhum, Um instrumento de 20 cordas. uhum. Faço viola caipira também, né? Tem alguns violeiros aí usando viola minha, né? Pereira da Viola utiliza, Letícia Leal, Wilson Teixeiras. Tem uma galera aí usando viola também. Então, é um instrumento que eu gosto muito de fazer. Entendi. Pô, que bacana. Ô, Lúcio, puxa vida, eu não sabia. Da viola caipira até que eu já sabia, a gente já havia comentado sobre isso. Agora, os instrumentos antigos, de fato, assim, eu não sabia que você
construir. Foi uma grata surpresa a gente receber esse áudio do Gilson Antunes tocando ao vivo, né, num violão romântico do Lúcio Jacó. Ô Lúcio, a gente tem mais um áudio aqui do Geraldo Viana, a música Mensageiro. Vamos ouvir então. Geraldo São Viana, 7 cordas. no sete cordas. Então, vamos lá. No violão do Lúcio Jacó. Muito bem, ouvimos Mensageiro, música de Geraldo Viana ao violão. Geraldo Viana tocando num violão de sete cordas do Lúcio Jacó. Nós escolhemos essa gravação para mostrar uma excelente captação de áudio para que os nossos web espectadores possam ouvir de uma maneira plena a sonoridade do instrumento construído pelo Lúcio Jacó. Ô Lúcio, com essa bagagem toda, com esses mais de 600 instrumentos que você construiu, toda essa trajetória, responde aqui pra gente. Qual que é o charme do violão? Eita, rapaz. É uma pergunta difícil de responder, né? Então, eu vou falar um negócio com você, rapaz. Eu não vou nem dizer o charme do violão, eu vou dizer o charme da música. Vou contar uma história. Foi até semana passada que isso aconteceu. Eu fui num restaurante e uma menina, uma criança, para a verdade, muito nova, ia fazer o som, né? No restaurante. E, rapaz, eu cheguei lá, eu sentei na mesa e fiquei observando nessa menina, sabe? E ela passando, não estava bem, não estava bem, e ela andando para lá, para cá, e de repente essa menina começou a chorar, né? E ela estava tentando passar o som, eu vi que ela começou a chorar. Aí, falei, ó, vou lá ver o que que é. Aí fui lá olhar a menina, o que está acontecendo? Ela falou, olha, essa é a minha primeira apresentação, primeira vez que eu toco um barzinho, sozinha, e meu violão não funciona. Ele não quer ligar, não está funcionando. Aí, chorando, né? Muito nervosa, você via a menina tremendo, rapaz.
Aí falei assim, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Mexendo lá, e depois de uma meia hora o violão funcionou. Era até um violão Janine elétrico, né? Depois de um tempo o violão funcionou. A primeira música que essa menina cantou, tocou e cantou, Elis Regina. Cara, eu nunca vi algo que me impressionasse tanto, sabe? Uma pessoa extremamente nervosa, triste, chorando. E a primeira música, ela fez uma coisa assim que foi uma coisa mais linda, sabe? Eu acho que o charme do violão é isso, né? Que mesmo você estando num movimento assim tão triste, e nervoso, quando a música entra, ela abre um mundo assim de emoções, sensações que não tem explicação, sabe? Então, acho que o charme do violão é tocar num lugar que pouca coisa chega, ser humano. Acho que para mim esse é o charme do violão. Tá certo. Muito bonito, um depoimento muito bonito, Lúcio. E, por favor, suas considerações finais. Queria agradecer, né, ao Celso Farias por essa oportunidade de estar aqui no seu projeto, né? Prazer muito grande poder participar dele. Mandar um abraço aí para os ouvintes. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Então aí, tamo junto. Tá certo, Lúcio. Agora as nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao luthier Lúcio Jacó, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, ao violonista Henrique Menezes pela supervisão, edição e pós-produção, ao locutor Cláudio de Oliveira pela narração da vinheta de abertura e aos designer gráfico Alan Alves e Diego Santana pela arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.